O Belenenses é uma realidade associativa com raízes num determinado território a que o Homero Serpa chamou o País dos Belenenses. O País dos Belenenses é um território que vai desde o Ocidente em Algés até ao Oriente no Val de Alcântara e que apanha Pedroços, apanha Belém, apanha a Ajuda, apanha um conjunto de bairros que no fundo funcionavam em 1919 como uma grande aldeia, mais ou menos isolada da cidade de Lisboa pelo Val de Alcântara e pelo Monsanto, que era um Monte Calvo, e essa realidade bairrista esteve na gênese do Clube de Futebol dos Belenenses. Essa realidade naturalmente alterou-se, tal como se alterou a cidade, tal como se alterou a economia, alterou-se o nosso povo, alterou-se o país, mas esse sentimento permanece neste território. Eu creio que não é possível compreender o Belenenses, não é possível compreender a história do Belenenses, a realidade atual do Belenenses e as possibilidades futuras que se oferecem a um clube como o Belenenses sem compreender a sua natureza, sem compreender aquilo que é a sua gênese e a sua força maior. E a força maior do Belenenses são as suas pessoas. Muito mais do que um património imobiliário ou que um legado desportivo ou um conjunto de taças enormíssimo e de títulos enormíssimo que guardamos no nosso currículo e no nosso museu, o fundamental da história do Belenenses são as suas pessoas. A situação que vivem os sócios do Belenenses é muito angustiante e também preocupante. O que acontece com o Belenenses é um desvirtuar daquilo que é a base associativa do Belenenses e de todos os clubes em Portugal, que sempre nasceram de uma base associativa, que isso significa participação dos sócios, eleições, assembleias gerais, a escolha do seu destino e também um papel de fiscalização e de regulamentação daquilo que é o rumo do clube. O seu futebol tem que ser capaz de viver livre de qualquer empresa externa. E os sócios neste momento estão perante uma empresa que adquiriu o futebol profissional do clube sob determinados pressupostos, nomeadamente a hipótese de o clube vir a fazer a recompra do seu futebol, algo que, na verdade, se formos ver, nunca foi, na verdade, uma vontade daquela empresa. Alterou completamente as regras, alterou completamente o seu posicionamento e conseguiu remover, do ponto de vista legal, os sócios da sua participação ativa no dia-a-dia do futebol profissional e nas decisões, as grandes decisões, sobre aquela que é a mola real do clube, que é o futebol. Atualmente o Belenenses, ou a maioria dos belenenses, sentem-se amordaçados, sentem-se algemados, sentem-se sem liberdade. E o Belenenses precisa de uma liberdade, precisa de novo caminhar com as mãos dos sócios. E esta situação com a SAD não pode continuar. Por várias vezes os sócios falaram, nós estamos novamente aqui a falar e o que estamos aqui a dizer é que basta, chega. Uma coisa eu tenho a certeza, continuar como está, não pode. E o que os adeptos do Belenenses estão a verificar é algo que lhes está a fugir do controlo. É uma empresa em que pouco se sabe, é uma gestão muito pouco transparente. É um modelo de gestão que não quer contemplar os sócios, não contempla as pessoas. E há uma situação muito preocupante que é um dos maiores credores, se não mesmo o maior credor da SAD do Belenenses, é a própria empresa que o adquiriu, ou seja, a empresa Code City que adquiriu o Belenenses faz empréstimos à SAD do Belenenses e isto parece-me uma forma de perpetuar uma dívida que a nós sócios nos preocupa e que nos deixa angustiados porque nós não temos o poder de alterar esta situação, como sempre tivemos. A gente não manda nada. O que é que o sócio do Belenenses ou a própria direção do Belenenses consegue hoje influenciar o futebol do Belenenses? Zero. Portanto, esta situação, para mim, já não tem interesse. Existe uma esmagadora maioria dos sócios que têm expresso a sua vontade e a sua opinião em Assembleia Geral, que não se revêem neste modelo por dois motivos fundamentais. Uma questão de princípio, ou seja, não concordam com uma gestão privada e empresarial do seu futebol profissional e depois uma questão mais ou menos de avaliação concreta relativamente ao trabalho desta entidade que se encontra à frente da SAD neste momento. Esta direção fez uma Assembleia Geral onde perguntou aos sócios se mandatava esta direção a tudo fazer para recomprar o futebol e 99% disseram que sim, mandataram a direção a recomprar esse futebol. Recentemente, uma nova Assembleia Geral questionou os sócios sobre a hipótese de se negociar um novo protocolo. Já estamos num ponto em que a questão já é
tão simples como negociar um novo protocolo com esta empresa. Os sócios, de forma esmagadora, disseram que sim, mostraram vontade de se negociar um novo protocolo e a resposta da empresa que adquiriu a SAD do Belenenses foi de que, basicamente, temos mais em que pensar neste momento. Falamos disso lá mais para o final da época e houve até uma afirmação muito desagradável do líder da empresa, Rui Pedro Soares, que afirmou que já tinha lido coisas mais absurdas, como, no fundo, ele já não está a faltar ao respeito à direção do Belenenses, já está a faltar ao respeito aos sócios do Belenenses nas decisões que tomam em Assembleia Geral, porque quando as decisões são tomadas em Assembleia Geral, não são decisões de uma direção, são decisões dos sócios, e quando o problema da falta de respeito e da falta de diálogo já não é entre uma empresa e uma direção, já é entre uma empresa e os seus sócios, eu penso que toda a relação de confiança já está completamente estragada de forma irreversível. Nós, belenenses, não nos resta outra hipótese senão realmente lutar por algo diferente. E penso que em Portugal este problema tem que ser olhado com atenção, porque os sócios do Belenenses não podem ver-se numa situação em que houve uma privatização ad eternum, em que alguém chega e diz fica aqui até aos 80 anos, e o papel do associado não é apenas ajudar financeiramente o clube, pagando as suas cotas, é também o papel de participar ativamente na vida do clube, em eleições, em assembleias gerais, ter uma palavra a dizer, nomeadamente quando existem suspeitas que são legítimas de que a gestão do futebol profissional não é bem feita. O que foi fazendo ao longo do tempo foi fechar portas, foi afastar belenenses, é só olhar para o estádio e ver o que é que se está a passar neste momento no Belenenses. Hoje o futebol profissional do Belenenses, infelizmente, tem uma presença de adeptos no estádio residual e muito diminuta. Há um divórcio claro entre os sócios do Belenenses e a empresa que adquiriu o seu futebol. As assistências no estádio, e estamos a falar até de épocas recentes, onde desportivamente o clube não esteve mal e mesmo assim as pessoas não iam ao estádio. Eu penso que o recado está dado e é muito claro. Os sócios do Belenenses não se revêem nesta equipa que pertence a esta empresa. Esta equipa da Belenenses SAD, hoje em dia, é o símbolo do Belenenses que lá está, não vou dizer que não é, mas hoje em dia para mim já não me diz nada. E o meu maior receio é que esta situação se vá avolumando até um ponto em que se quebre qualquer tipo de ligação. O que não beneficia o clube, não beneficia a SAD, não beneficia a equipa, e a única entidade que aparece aqui como, de certa forma, vencedora no plano empresarial é a empresa que neste momento gera a SAD e que se encontra numa posição, de certa forma, cómoda, porque por um lado percebe que a sua atividade esvazia o Belenenses de associativismo e por outro lado percebe que esse esvaziamento fortalece a sua posição. Eu apelo ainda, e julgo que é muito relevante, que as entidades que têm algum poder de regulação no desporto em Portugal, nomeadamente a Secretaria de Estado do Desporto, a Federação Portuguesa do Futebol, não olhem para este problema como se não lhes dissesse respeito a eles. Porque nós não estamos a falar de algo do mercado privado, não estamos a falar de um negócio entre privados, estamos a falar de uma instituição de utilidade pública, que é o Belenenses, estamos a falar dos seus associados, que é aquilo que é a base fundadora e base matriz de todos os clubes em Portugal. Há países onde, Inglaterra, por exemplo, por tradição, os clubes sempre foram propriedade de alguém, sempre tiveram donos, às vezes próprias famílias. Em Portugal, os clubes sempre tiveram uma matriz associativa. A própria lei das SADs, penso eu, que está a ser desvirtuada com aquilo que está a acontecer com o Belenenses, e hoje é o Belenenses, amanhã poderá ser outro clube. Que aquilo que se está a criar com esta captura da SAD do Belenenses como entidade externa é um precedente perigosíssimo que mais tarde ou mais cedo poderá vir a alargar-se a outros clubes com consequências completamente, imprevisíveis, mas imprevisíveis em dimensão, mas previsíveis do ponto de vista qualitativo para o futebol e para a generalidade dos clubes. Está-se a matar o associativismo no futebol, no futebol profissional, e isso não vai resultar bem para o futebol português, nem vai resultar bem para os clubes. Se há clubes que ainda querem voltar a ter o futebol com os sócios, que é o nosso caso, tem que haver uma solução. Isto não podemos ficar agarrados a uma situação que neste momento já só beneficia uma parte, não beneficia as outras. Devolvam-nos o futebol, o Belenenses não faz sentido sem o futebol. Todos nós queremos um Belenenses eclético com todas as modalidades, mas realmente o futebol faz-nos muita falta. Estamos mais vazios desde que ficámos sem ele. O Belenenses e os seus sócios merecem ter voz ativa e voltar a poder controlar o futebol. Nós não temos
qualquer controle sobre o futebol. Acho que não foi para isto que foi criadas as SADs. Neste momento, o que acontece é que a SAD, neste caso a nossa, nós não temos qualquer possibilidade de dizer seja o que for, mandamos zero. Epá, não pode ser. Então, afinal, quem é a força de um clube? Não são os sócios. E o melhor do Belenenses somos nós. Portanto, se não nos unirmos agora, ou seja, o momento para nos unirmos é agora, não será no futuro. Se não nos unirmos agora, a coisa provavelmente não funcionará. Nós temos valores que não se vendem por nada neste mundo. E o Belenenses precisa dessa liberdade para caminhar novamente como um clube grande que é, que foi e que sempre será. Eu tenho muita esperança que as pessoas do país dos belenenses, e esse país é este território, mas são todos os territórios, todas as ilhas do belenensismo que existem espalhadas por Portugal e pelo mundo, eu tenho muita esperança que esta grande força humana que ainda dá corpo ao belenenses, de sócios e adeptos, consigam tomar nas suas mãos o futuro do futebol, fortalecendo o clube. E eu, enfim, não gostaria de deixar de fazer um apelo para que estas pessoas voltassem ao clube, se refizessem sócias, voltassem a estar no apoio às equipas do clube, voltassem a marcar presença no grande fórum do associativismo de Belenenses, que é a Assembleia Geral, porque quanto mais força mostrarmos que temos, mais a atual empresa que opera na SAD se sente incapaz de manter a sua posição atual, que é uma posição enfim, de protelar o problema, de deixar arrastar este problema sem uma solução, na esperança de que o Belenenses se vá esvaziando associativamente. O maior sonho nos próximos anos é poder levar o meu filho ao Restelo, é poder-lhe ensinar o que é um clube de futebol que nos representa, é poder-lhe dizer: filho, esta cruz é nossa, é aquela cruz dentro de campo, é de quem combate pelo Belenenses, de quem veste a camisola e de quem honra os nossos valores. Falta muito honrar esses valores, nós temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, o que é um clube de futebol, nos orgulharmos daquilo que temos num clube de futebol. Hoje em dia eu não me orgulho no que tenho dentro de campo, no que tenho fora de campo, no que tenho à volta do Belenenses, e nós temos que voltar a ter esse orgulho. Nós temos que voltar a ensinar às novas gerações o que é que foi o Belenenses, o que é a nossa história, o que é o nosso orgulho, e ter esse mesmo orgulho com os olhos postos no futuro e com uma representação digna. Essa representação digna é a representação que nós queremos dar a umas futuras gerações que merecem essa representação. E o Belenenses em si tem que crescer com isso mesmo, com o futuro e com as mãos dos seus sócios.